Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 26, que vai nos dizer no versículo 1 ao versículo 3, que vai dizer assim: julga, ó Senhor, porque em minha integridade tenho andado. Também tenho confiado no Senhor sem vacilar. Esquadrinha-me, ó Senhor, e prova-me, examina meus íntimos pensamentos e meu coração, porque a tua misericórdia está diante dos meus olhos e ando em tua verdade. Aleluia, Jesus. Aqui esse Salmo de Davi, ele vai fazer uma declaração da integridade dele, aleluia, Jesus. Davi, provavelmente ele está passando por alguma situação, aleluia, Jesus, que ele começa a dizer assim: Senhor, olha no meu íntimo, vê a minha integridade, porque eu confio em ti, Senhor. Esquadrinha os meus pensamentos, Senhor, olha o meu coração, aleluia, Jesus. Ele vai dizer assim: Senhor, porque a tua misericórdia está diante de mim e eu ando na tua verdade, aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer assim: Senhor, olha que eu também não ando com os hipócritas, aleluia, Jesus. Eu aborreci, aleluia, a cadeira dos ímpios, porque eu não me sento com eles. Eu ando, Senhor, em vez de andar com eles, eu ando em volta do teu redor, do teu altar, aleluia, em roda do teu altar, aleluia, Jesus, entoando ações de graça, proclamando as tuas misericórdias, aleluia, Jesus. Na tua morada santa eu te louvo, aleluia, e eu glorifico, Senhor, o teu santo nome. Então Davi tinha tantas qualidades, irmãos, que ele podia dizer assim claramente: Senhor, eu não erro nisso, Senhor, eu sou íntegro, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, aleluia, Jesus. E aí ele vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Para você ver, irmãos, será que nós, aleluia, Jesus, será que nós podemos chegar a Deus também e dizer tudo isso, Senhor? Senhor, eu tenho vigiado com a minha boca, Senhor, eu tenho vigiado com os meus olhos, aleluia, Jesus. Eu tento ser o mais justo possível, eu sou reto nas coisas que eu faço, eu ajo com misericórdia. Será que nós somos assim, irmãos? Eu fujo do mal, eu não suborno ninguém, aleluia, Jesus. O crente fiel, o servo fiel, aleluia, Jesus, o cristão fiel, na verdade, né? O cristão fiel, ele é assim, aleluia, Jesus. Porque ele já tem no íntimo dele em querer fazer o que é certo, aleluia, Jesus. Mas aquele também que era todo errado, aleluia, Jesus, ele também vai se consertar. Aleluia, Jesus. Porque ele sabe agora, aleluia, Jesus, que ele já passou por um processo de aprender o que é o correto, aprender o que é o certo e aprender o que é errado, aleluia, Jesus. Porque ele aprendeu o que é errado. Agora ele vai aprender o que é certo. E ele vai fazer também. Por quê? Porque agora ele teme a Deus. Aleluia, Jesus. Ele conhece os caminhos do Senhor. Ele conhece também, sabe o que? A mão do Senhor, aleluia, Jesus. Quando o Senhor pesa a mão em nós, aleluia, Jesus, quem vai nos socorrer? Aleluia, Jesus. Não tem ninguém para nos socorrer. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele vai falando com amor, ele vai falando com carinho, aleluia, Jesus. E nós, irmãos, que temos ouvidos, aleluia, Jesus, que a gente, aleluia, vem escutar a voz do Senhor, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, porque o Senhor é fiel, aleluia, Jesus, na palavra dele, aleluia, Jesus. Então que a gente possa ser também, aleluia, Jesus, assim como Davi, e pedir misericórdia ao Senhor e lembrar ao Senhor: olha, eu sou assim, Senhor, olha, eu tento fazer o mais correto possível. Mas o que nós temos que dizer também é orar ao Senhor e perguntar: Senhor, aonde nós estamos errando, aleluia, Jesus. Porque Davi, ele sabia como que ele era, aleluia, Jesus.
Talvez Davi não soubesse que ele é segundo o coração de Deus. Talvez ele não soubesse disso. Mas o Senhor se agradava muito da vida de Davi, das atitudes dele. Tudo, se a gente acompanhar ali o reinado de Davi, tudo ele foi íntegro, ele foi justo nas atitudes dele. Nossa, todas as pessoas gostavam de todas as tribos de Israel, todas se uniram com ele depois que Saul morreu, para colocar ele como rei, porque ele era corajoso, valente, ele era justo, ele temia Deus, ele ensinava a palavra de Deus, aleluia Jesus, ele fazia o que era correto, aleluia Jesus, porque quando existe um governo que é correto, que é reto, o povo se alegra. E o povo estava se alegrando, aleluia Jesus, com Davi, que Davi se tornou rei, porque ele já era mão forte, aleluia Jesus, de Saul. Ele já era o capitão ali, ele que comandava as tropas. E todas as tropas que ele acompanhava, o povo tinha vitória, porque o Senhor era com ele. Então, quando o Senhor é na minha vida também, outras pessoas, aleluia Jesus, na tua vida, pessoas são abençoadas quando está perto de nós, aleluia Jesus. É assim que funciona, irmão. Deus guarda, aleluia Jesus, porque o Senhor sabe, aleluia Jesus, que eu e você tememos ao Senhor. E a gente tenta dia após dia fazer o que é correto, fazer o que é certo perante a presença do Senhor. E quando a gente age assim dessa forma, irmãos, o Senhor só tem que se agradar. O Senhor só se agrada da minha vida e da tua vida. Mas nós, aleluia Jesus, temos que fazer, nós temos que aprender a palavra, aleluia Jesus. Para que a gente não venha errar. Porque o povo do Senhor erra por não ler a palavra, por não estudar a palavra, examinar as palavras. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor, aleluia, Jesus, quer que a gente se conserte, irmãos, a gente abre a palavra parece que sai certinho ali, aonde que o Senhor quer que a gente conserte os nossos erros. Faz uma prova com Deus. Diga, Senhor, me mostra onde que eu estou errando. E eu vou abrir a palavra, o Senhor vai me mostrar onde que eu estou errando, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes Deus não fala através de profeta, aleluia, Jesus. Ele dá instrução, assim como eu estou dando, aleluia, Jesus. Então, ore ao Senhor e pergunte aonde eu estou errando para que a gente venha consertar. Sabe por quê, irmãos? Porque isso traz muita legalidade nas nossas vidas. Quando a gente faz as coisas erradas perante os olhos do Senhor, que o Senhor não se agrada, aleluia, Jesus, a gente paga o preço, irmãos. Aleluia, Jesus. Sim, a gente paga o preço, aleluia, Jesus, de fazer as coisas erradas. E quando a gente faz as coisas certas, o Senhor se agrada com a minha vida e com a tua vida. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.